O nosso objetivo hoje é falar sobre a recente liberação que nós fizemos, se não me engano, foi ontem, né? Sobre a nova tela de expedição. A tela de expedição, ela foi pensada, na verdade, a partir de uma novidade que seria o dumping simplificado, né? E aí a gente, analisando com mais critério, a gente falou, por que não reunir algumas funcionalidades que já existem no sistema e concentrar numa tela específica para o setor de expedição, né? Então, ela foi criada com esse intuito e ali ela, então, passa a concentrar as opções de despacho que vocês já tinham, né? A gente já tinha uma tela de despacho que fazia lá o registro sobre o encaminhamento via transportadora e a data de entrega para os clientes, né? A gente já tinha no sistema a parte da integração com os correios, e isso estava na tela do faturamento, né, mediante uma customização, na verdade, que foi desenvolvida por uma empresa em especial, e agora, então, nós transcrevemos essa integração para a tela de expedição. E com a novidade do DANF simplificado. Tudo isso, pessoal, já está no nosso Docs, né? Então, aqui, se vocês quiserem ver o detalhamento, aqui no Docs a gente montou um menuzinho, tá? O menu de despacho, tem aqui o passo a passo e o GIF de cada uma das opções, né? Dos recursos, tá? Então, o que nós temos de opção aí para o despacho, o que nós temos de recursos para quem precisa implantar os correios, né, que eu acho que pouca gente conhece, hoje vocês vão ter oportunidade de conhecer, e o DANF simplificado, tá? Então, vamos dar início aí à parte operacional. Nath, a gente está gravando já, né? Estamos sim, Cris. Beleza. Então, a tela de expedição, pessoal, ela vai estar aqui no menu lançamentos, tá? Estoque, expedição. Ainda não tiramos a tela de despacho, mas para saber se a gente conseguiu atender todas as operações, né? Porque às vezes falta algum detalhe de alguma operação que a gente, porventura, não tenha atendido nessa tela. Então, à medida que os clientes vão utilizando, eles vão nos reportando, o suporte vai passando os ajustes necessários. Mas a tendência daquela tela de despacho é a gente suprimir, tá? E aí a gente vai trabalhar somente nessa tela aqui. Aqui nessa tela a gente tem todos os faturamentos, sejam eles via nota ou via receita, tá vendo? Isso daqui são as receitas, né? E a gente pode fazer um despacho integral, então eu uso esse botãozinho aqui para fazer o despacho total, só passar as datas e os rastreios, né, da mercadoria que foi entregue para a transportadora, ou eu posso fazer um despacho parcial utilizando esse caminhãozinho aqui. Na parte inferior, a gente tem os status, né? Então, eu consigo filtrar para as mercadorias não despachadas, para os que foram despachados parcialmente e os que foram despachados integralmente. O despacho parcial, que é esse caminhãozinho aqui que permite fazer o despacho parcial, esse botão ele só está disponível quando a integração dos correios não está ativa, né? Porque o despacho para o correio subentende que a gente está fazendo a entrega total dos itens que constaram no faturamento, tá? Então, eu não tenho esse botãozinho, quando eu ativo a integração dos correios, esse botãozinho do caminhãozinho não vai estar disponível para a gente fazer o despacho parcial. Eu já vou ativar para vocês verem como funciona, tá? Então, como que eu faço o despacho total? Basta que a gente posicione, né, no lançamento e clique aqui nesse botão, tá? Que é o despacho total. Então, aqui a gente coloca a data, né, de que a mercadoria
foi realmente entregue à transportadora. Se você tiver um código de rastreio, você vai colocar aqui nesse campo, né? E a URL de rastreio também você pode colocar aqui. A data de entrega é a operação posterior, né? Depois que a mercadoria chegou ao cliente, então, uma vez que eu coloquei, fiz o despacho, ó, eu mudo o status, né? Então, aqui eu já tenho ela despachada integralmente, e eu posso, então, apontar a data da efetiva entrega para o cliente. Então, eu uso, uma vez ela estando com esse status, né, de despachada integralmente, eu recebo esse botão em que eu posso registrar a data da entrega, tá? A data da entrega, ela pode ser feita dessa maneira aqui, eu posso marcar todos, tá? E clicar aqui nesse botão para atribuir a mesma data da entrega para todos os itens. Ou então vocês podem fazer ele de forma também individual, tá? Informando aqui, ó, item a item. Então, esse botãozinho eu entrego todos, né? Aplico a todos, ou faço de forma individual, tá? Aqui no caso, já está tudo registrado. É possível a gente fazer o cancelamento do despacho. Então, houve algum problema, eu registrei algo errado, né? A gente pode reverter. A reversão se faz através desse botão aqui, tá? Cancela despacho. Ó, eu reverto e reabro e reinicio a operação, tá? Através desse botãozinho aqui, eu posso fazer o despacho, então, parcial. Então, eu aplico item a item os dados, né, de despacho. Por exemplo, eu marco o item que eu realmente fiz a entrega transportadora. Às vezes eu não tenho todos naquele momento, né? Então, eu posso clicar aqui, ó, e fazer o registro parcial, só do item que eu estou posicionado, tá? Cris, tem uma dúvida do Alídio. Pode falar. Não, é aquela parte que você colocou para reverter, você poderia repetir para mim, por Sim, favor? sim. Uma vez, Alídio, que você apontou algum dado da entrega transportadora, ele vai trazer esse botãozinho de cancelar, tá? É só aqui, ó. Você vem aqui e cancela. Mas aí você precisa já ter informado algum dado, tá bom? Beleza, obrigado. Tranquilo? Em apoio à operação, a gente tem o RTF, né, que vocês já conhecem, que é algo mais das versões antigas, a gente não usa tanto, mas a gente trouxe para cá, porque às vezes algum cliente tem, né? Então, a gente não pode deixar de fora o RTF. Mas hoje a gente tem também o FlexPrint, que é algo que a gente implanta mais, né? Então, vocês podem criar documentos para acompanhar o despacho, para lançar aí as mercadorias que estão sendo entregues. Esse FlexPrint que eu criei foi sobre os itens de nota, por isso que ali não estava mostrando nada. Aqui eu consigo ver que essa é uma nota. A gente tem grupos de itens, né? Esse daqui é um grupo que eu usei de nota. Então, o FlexPrint está aí para vocês também criarem os formulários da maneira como vocês precisarem, tá? Aí cria aí os acompanhamentos de processos para acompanhar a entrega das mercadorias. Eu demonstrei para vocês o despacho sobre receita. A gente tem o despacho também sobre notas, né? O que muda em termos de notas fiscais é que, ao lado aqui do lançamento, você pode imprimir o DANF, né? Então, isso daqui ajuda bastante. Então, se você quiser já imprimir os DANFs para acompanhar também a entrega para a transportadora, né? Levar, já está aqui,
tá? Isso nós não tínhamos na tela de despacho, isso aqui é uma novidade, né? E a gente tem também o DANF simplificado, que é aquela etiqueta, né? Que a gente pode colar na caixa, né, na embalagem, para fazer o transporte da mercadoria. Vou falar um pouquinho como que a gente implanta o DANF simplificado. Primeiro, você precisa fazer uma configuração através do próprio FlexPrint, mas você vai usar esse botãozinho aqui, ó, configurar DANF simplificado. Ele é uma etiqueta, tá? Seria um FlexPrint de etiqueta. Só que ele já vem meio que preparado para esse formato. Então, vocês não precisam montar, né, toda a especificação da etiqueta. A gente traz aqui 2 modelos. Então, a gente clica aqui em adicionar, ó, para criar qual é o modelo a partir do qual você quer emitir as suas etiquetas. Nós temos esse modelo com essa dimensão, tá? 10 por 15. Temos uma menorzinha, 10 por 10, e tem uma que você pode criar ao seu critério. Então, você cria do jeito que você quiser. Essa daqui de 10 por 15, ele traz o logotipo da empresa. Esse daqui é uma simulação. Se a gente tiver no DANF, né, naquele parâmetro do DANF, atrelado um logotipo, é a ele que a gente vai usar, tá? Então, eu vou criar a partir deste modelo aqui uma. Então, seleciono e dou o criar. Então, ele traz aqui, ó, toda a estrutura já montada. Então, eu não preciso me preocupar em montar minha etiqueta, porque ele já traz aqui as informações básicas, né, conforme o layout da Cefaz, o layout padrão da Cefaz, com as informações já adequadas nos campos para você só imprimir. E aqui ele fez a adequação, ó, com o logotipo que está anexado lá no logo DANF da empresa. Você pode ajustar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar uma informação adicional. Vou colocar volumes, por exemplo. Com as ferramentas do FlexPrint, a gente vai fazer os ajustes. Então, se eu quiser uma variável, né, de cabeçalho, eu vou usar aqui esse botãozinho. Eu, por exemplo, poderia puxar a quantidade de volumes buscando a variável da nota fiscal, né? Aqui eu preciso estar com a nota fiscal. Ó, quantidade de volumes. Trabalho aqui as características do campo, né? E ele trouxe, ó, o número de volumes. Então, você pode, a partir do modelo, também fazer as adequações necessárias para você. E dá um nome para o modelo, né? Pode criar vários, tá? O modelo que você criou, para imprimir o DANF simplificado, a gente precisa atribuir um padrão. Então, você pode ter vários, mas o que ele vai usar é esse padrão que você atrelou aqui, tá? Você pode editar, se precisar, fazer alguma alteração, né? A gente volta ao modelo. E você pode remover também, tá? Pode adicionar mais de um e deixar depois definido qual é o padrão que você quer usar. Eu vou salvar aqui sobre esse padrão. E a gente pode, uma vez já configurado, né, o modelo, fazer a impressão. Então, é aqui que eu faço a impressão. Ela pode ser individual também, tá? Então, aqui eu tenho a impressão individual. Mas a gente pode também marcar todos, tá? Todos os modelos 55, né? Se você quiser fazer uma seleção aí, você pode já pré-filtrar, marcar e imprimir a partir daqui, ó, desse botão. Cris, tem uma dúvida do Newton. Pode falar, Nath, por favor.
ou o Newton mesmo, né? Oi, tudo bom, Cris? Cris, é o Tudo jóia. seguinte, ah, no caso dessa impressão da etiqueta, a gente vai ter a possibilidade também de imprimir essa etiqueta para impressora Argox, porque a maioria do pessoal hoje está usando impressora Argox por causa de não estragar, né? Molhar, rasgar e tudo mais. Então, o pessoal sela as embalagens, principalmente com entrega pelo correio, Uhum. usando uma impressora Argox. A gente vai ter essa possibilidade? Newton, ele vai usar o driver do Windows, né? Eu não sei se tem alguma restrição. Não, É? tem. Ah, Não então, funciona. é, Não funciona. porque A aqui Argox não tem. ela tem uma linguagem própria, então teria que ter Entendi. Desenvolvimento. Aham. Ah, é legal a gente trazer aqui internamente e ver, né, se é possível, tá? Mas hoje não tem nada É específico, o tá? mesmo tipo de impressora que é usada para imprimir etiqueta de gôndola também, que Sei, é sei. também, na minha opinião, outra coisa que a gente Falta. precisava ter também, que Ah, falta. legal. Traz para a gente, Newton. Qual que é o canal para abrir as solicitações, Nath? De que forma que ele poderia trazer? A gente abriu um e-mail, né, para qualquer nova melhoria de roadmap que precise ser enviado. Eu até Legal. mandei lá no grupo esse e-mail, Newton. E Passa aí, pra através desse e-mail, você pode enviar essas solicitações, tá? A gente entra num comitê, analisa, e aí prioriza caso isso seja aprovado pelo comitê, tá bom? Beleza. Perfeito. Inclusive vai até, no caso, o que acontece? Precisaria ver. O pessoal da Saurus já tem isso, né? Precisa ter criar um programinha que fique instalado no computador, que receba, por exemplo, o documento e mande para a impressora para comunicar com a impressora Argox, né? A Saurus, até fica a dica, a Saurus já tem isso. Legal. Muito bom. Se você puder detalhar lá no e-mail e também colocar essas informações, Newton, que aí a gente já prioriza lá da forma correta, tá bom? Beleza. Isso eu acho que é legal, talvez até para outras rotinas, né? Sim, para várias rotinas, não só para essa. Que a gente tenha essa necessidade, né? Alguma outra dúvida, pessoal, em relação ao dump simplificado? Tranquilo? Então, é algo que é bacana para vocês já apresentarem, né, para os clientes. Vamos falar um pouquinho da integração de correios agora, tá? Você gostaria de complementar alguma coisa, Nath? Algo que eu não tenha falado, que você acha que é interessante? Acredito que não, Cris, está bem Tranquilo? completo. Eu ia só passar essa questão dos correios também, né? Que Tá. é uma coisa que pode divulgar para os clientes agora nessa tela de despacho, vai encaixar bastante e a gente tem poucos usando o plugin dos correios. Aí os correios têm esse detalhe que a Nath falou, né? O correio a gente só consegue usar através de plugin. O dump simplificado não, tá aberto. Agora os correios é contratado e aí tem que ver direitinho o valor. Eu não, você já tem esse valor, Nath? Temos sim. Eu É. posso enviar depois lá no grupo, se vocês quiserem. Realmente é um plugin, mas não é nenhum valor considerável, né? E aí só tem mesmo a questão de parametrização, que não precisa de setup, nada disso, porque basicamente é colocar um token ali na ferramenta. Eu vou mostrar para eles agora, então. Tá bom. Como que a gente faz, então, a habilitação do plugin, né, dos correios? Então, a gente vem aqui em integrações, configuração de integração, vai posicionar aqui nos correios e vai passar os dados, né, de usuário, senha, contrato, postagem e o código de acesso, tá? O token vai ser gerado pelos correios. Algumas empresas têm essa parte de serviços adicionais, então, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente seleciona. Então, vai marcar aqui, né?
se tem os serviços adicionais e vai salvar. Tá? Pronto. São esses dados que a gente precisa passar. Um outro detalhe é em relação a código de postagem. Se a empresa tem vários códigos de postagem, então não se resume somente a esse único que está aqui, né? Que aqui a gente só tem um único, né? Um cartão de postagem. Pode ser que a empresa tenha mais de um. Eu não tenho muita familiaridade com essa parte de correios, tá, pessoal? Eu tô orientando vocês em cima das configurações que estão disponíveis. Mas é legal se vocês tiverem, né, experiência e trazer outras realidades, adiciona aqui a parte de conhecimento. Então, se a empresa tiver mais de um cartão de postagem, aquele que está configurado lá na parte de integração não vai ser suficiente. Então, como que ela informaria os demais cartões de postagem? Ela pode não colocar ali, né? E colocar aqui, ó, cadastros básicos, transportadoras. Então, ela teria que criar um cartão de postagem, né? Por transportadora. Então, ela pode criar vários, tá? Várias transportadoras, né? Identificadas por correio, e informar o código de postagem aqui, ó. Então, ela vai selecionar a caixinha aqui, Correios, né? Para essa transportadora. Identifica aqui o nome, que é mais fácil, né? A postagem. Habilitando esse campo de Correios, ele vai trazer mais uma aba, onde aqui ele carrega os dados do usuário, né, e senha que foi colocado lá na integração, tá? E aqui ela vai passar os outros dados desse cartão de postagem. Isso aqui é tudo fake, tá, gente? Para que a gente consiga informar esses dados no momento da montagem da nota. Então, imagina que você está aqui fazendo o faturamento, né? Então, estou montando aqui a nota. E eu preciso, então, fazer o transporte com um código de postagem específico, né? Esse código de postagem vai ser o correspondente à transportadora que eu vou vincular aqui, né? Então, é aqui nesse campo da nota fiscal que a gente vai vinculando os cartões de postagem que serão utilizados, ok? Quando a gente está montando a nota fiscal, ou uma receita, uma vez que a integração de correios está ativa, vocês vão observar que no cabeçalho da nota fiscal, ele vai trazer alguns campos, tá? Que vão ser o tipo de objeto, né? E aqui o tipo de frete, tá? Então, ele vai relacionar, né, o tipo de frete, são as suas opções no contrato que foi vinculado lá na tela de integrações, certo? Então, já no faturamento, vocês já podem definir qual é o frete, né, que vai ser utilizado para envio dessa nota, tá? Mas, se você não quiser definir neste momento, não tem problema. Lá na tela de expedição, a gente também pode atribuir essas configurações, né? Então, eu posso já deixar na nota, aqui no cabeçalho, ou informar lá na tela de expedição. Isso vale tanto para a nota fiscal, quanto para a receita. Então, aqui em receita, incluindo uma receita, estando a integração ativa, eu tenho os mesmos campos para configurar já previamente, tá? No momento do lançamento. Fiz a nota, fiz a receita, isso daqui é tranquilo para vocês. Como que vai ser o comportamento lá na tela de expedição? Então, eu venho aqui em estoque, expedição.
Ó, e percebam que agora eu não tenho mais o botão de despachar, porque uma vez trabalhando com os Correios, ele entende que eu estou fazendo o despacho integral, tá? Então, eu não tenho a possibilidade de fazer o despacho parcial, tá? E ele traz, então, outro botão, ó, enviar rastreamento. Então, aqui ele já está adaptado para os Correios. Eu vou mostrar um aqui para vocês como que seria a configuração para os Correios. Eu posso, nesse botão, fazer a informação do tipo do frete do objeto, os mesmos campos que estão lá na tela de faturamento, tá? Ele carrega para cá, você pode simplesmente confirmar, se não informou lá, informa aqui. Eu vou colocar um aqui, para a gente fazer uma simulação, tá? Então, já informei. Uma vez informado, né, as configurações básicas, eu vou, então, passar as dimensões desse meu envio. É sempre um pacote só para o correio, tá, gente? Então, eu vou criar aqui, ó, geração da dimensão, esse botãozinho, e vocês vão, então, informar a dimensão do volume que vocês estão mandando, né? Aqui a gente está falando em centímetros, tá, pessoal? E o peso líquido aqui, eu estou usando, vou usar quilograma, né? Já teria como a gente fazer uma regra no cadastro de produto para poder ter já o complemento à altura e largura e a gente só informar o peso no final? Para ele fazer a dimensão da caixa, é que depende da caixa, né? Que você está usando dos Correios. O que você vai colocar ali dentro, né? Daí bate o peso, né? Só o peso se torna um fator variante, né? Uma vez que eu tenho já as caixas determinadas, todas elas já têm Aham. a altura, largura e comprimento, né? A gente precisaria ter aqui o cadastro das caixas, né? Para você selecionar qual é a caixa e só bater o peso, né? Mas a gente não tem essa funcionalidade do cadastro da caixa aqui, tá? Por Bom, enquanto. porque senão, dependendo do volume Aqui, de caixas, a cada item ele vai ter que colocar aí. Ainda mais que se no dia lá vou fazer meu teste de mesa agora, se ele tiver 5 caixas para mandar e elas serem diferentes, cada uma das caixas teria que informar aí, né, o comprimento, largura e altura, independente. por lançamento, você diz. Porque as caixas, independente de serem iguais, eu falo, né? Se ele tiver 5, 10, 15 ou 20, ele vai ter que digitar o mesmo valor, entendeu? É verdade, é verdade, é verdade. Você tem razão. O ideal seria, então, que a gente tivesse aqui um cadastro de caixas, né? Para a gente selecionar em qual eu estou mandando, né? E não ficar repetindo os mesmos dados sempre, né? Você tem razão. Isso é algo que a gente poderia, sim, trazer como melhoria, tá? Hoje, eles estão sendo digitados, tá? E tem esse fator aí que você falou. Em serviços adicionais, é onde você marca, tá vendo? Se você selecionou lá o flagzinho na integração, né? Que você tem serviços adicionais, então ele vai trazer aqui o que você pode assinar lá, tá? Uma vez marcado o serviço adicional, se você tiver, e colocado os dados, né, do volume, você vai gerar, então, o AR, tá? Depois de selecionado o AR, gerado o AR, você pode agora imprimir a etiqueta para colar, né, nos volumes. Então, você clica aqui, ó, esse botãozinho. Deixa eu ver esse aqui. Esse daqui eu tinha a etiqueta. Ó, então, geraria a etiqueta para vocês fazerem a colagem, tá? Para a gente fazer a colagem.
Tranquilo até aqui, gente? Fechei, ó. Se vocês estiverem fazendo o transporte de receita, tem uma diferença, porque quando você não tem nota fiscal, há a necessidade da declaração de conteúdo. Então, a gente vem aqui, ó, quando é receita, é um pouquinho diferente. Você tem aqui a parte da digitação dos dados do objeto, né? E quando você gera a dimensão, ele traz um campo a mais, ó. Ele traz um campo só não, né? Ele traz esse campo aqui para a descrição, né, da declaração de conteúdo. Ele traz esse campo de quantidade total, tá? E o valor total. Então, esses dados você pode adicionar. E aí sim fazer a geração do AR, tá? Então, isso diferencia em relação à nota, né? Que na nota ele já tem essas informações constantes na própria nota fiscal. Quando é receita, você então faz a declaração, tá? Do conteúdo, antes de gerar o AR. Uma vez gerado a etiqueta, né, e o AR, vocês vão ter o acompanhamento, o rastreio de todas as etapas até chegar ao cliente, né? Todas as etapas do correio até chegar no cliente. E é através desse botãozinho aqui, ó, que a gente acompanha. Então, esse daqui é uma consulta aos correios, que ele vai demonstrando, né, todo o histórico de rastreamento, tá? Esse histórico de rastreamento, a gente também tem condição de informar o cliente. Então, o cliente, ele pode ser avisado através desse botãozinho aqui, tá? Então, o cliente, ele tem condição de receber, né, o histórico da encomenda dele, aonde está. O corpo do e-mail, a gente configura. A gente tem um padrão, mas se você não definir o padrão, se você não definir uma personalização, né, ele vai no padrão. Como que eu personalizo? Eu venho aqui em parâmetros vendas, habilitados correios, ó, essa última aba, ó, rastreio correios, vocês têm condição de fazer a personalização do e-mail, tá? E é isso, pessoal. O processo de integração com os correios são essas etapas que eu mostrei para vocês, tá? São essas funções que a gente tem para acompanhar.